Olá, queridas, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de trazer uma afirmativa e dizer que Deus ele tem planos para os enfermos, que Deus ele cuida dos enfermos. A enfermidade é uma das realidades mais difíceis da experiência humana. Sabe por quê? Porque ela traz dor física, fragilidade emocional, incertezas e por vezes isolamento. Quando o ser humano ele fica doente, ele sente no seu físico, ele sente no seu emocional, ele titubeia, ele fica incerto com muitas coisas. E muitas vezes o ser humano ele se isola quando ele fica doente. Por isso, tenha paciência com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão doentes. Se compadeça, ore, cuide, porque nesse momento o ser humano ele fica sem esperança. Ele perde um pouco do seu vigor. É claro que nesse momento que ele deve se voltar para Deus cada vez mais, mas não é tão simples assim. Por isso eu gostaria de trazer uma palavra, uma promessa do Senhor, que está lá no Salmo 41, verso 3, que diz o seguinte: o Senhor susterá em seu leito de enfermidade, e da sua cama o restaurará. Queridos, que promessa maravilhosa é essa, né? Deus ele não abandona os seus quando eles estão doentes. Ele estará presente oferecendo sustento e esperança, queridos, de restauração. Sustentar no leito da enfermidade significa que Deus ele oferece força para suportar a dor, paz em meio à ansiedade, consolo na tristeza e companhia, queridos, na solidão. Ele não promete ausência de sofrimento, mas ele promete a sua presença sustentadora durante o processo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46. A promessa, querido, de restauração que nós lemos do Salmo, ela diz: da sua cama o restaurará. Essa promessa nos enche de esperança, queridos, que Deus ele pode restaurar a saúde daqueles que estão enfermos completamente. E muitas vezes ele o faz, seja de forma milagrosa ou através dos recursos médicos, que ele mesmo providencia os meios, que ele mesmo faz com que nós alcancemos. E por isso, queridos, nós devemos confiar em Deus, devemos buscar o Senhor por meio da oração. Nós devemos orar com fé pela cura, como nos instrui lá Tiago, capítulo 5, verso 14, verso 15. No entanto, a restauração nem sempre significa a cura física imediata, queridos, nessa vida. Às vezes Deus ele nos restaura fortalecendo a nossa fé e moldando também o nosso caráter, nos aproximando dele de uma maneira mais profunda através da sua provação. E para aqueles que pertencem a Cristo, a restauração final e completa virá na eternidade, quando não haverá mais dor, nem doença, nem morte, como está lá em Apocalipse 21, 4. Por isso, queridos, se você está passando por um período de enfermidade, agarre-se a essa promessa. O Senhor, Ele te vê. O Senhor sabe das suas dores, o Senhor sabe das suas dificuldades. Se agarre nessa promessa, querido, se você está passando por um período de enfermidade. E Ele está presente, Ele sustenta, clame a Ele com força, buscando a paz, buscando a cura do Senhor, buscando a restauração dEle na área que Ele quer restaurar você. Talvez esse processo que você esteja passando não é com o propósito de restaurar a parte física. Isso não é o ponto principal, mas restaurar uma outra área da sua vida. Mas claro, busca o Senhor, busque direcionamento dEle, ore, clame a Ele por misericórdia, para que Ele trabalhe e cumpra com o propósito dEle na sua vida, queridos. Confie também no cuidado do Senhor, porque Ele é amoroso. Mesmo que você não entenda os caminhos de Deus, mesmo que eu não entenda os caminhos de Deus, Ele continua sendo fiel. E o seu poder continua sendo um poder ilimitado, um poder de amor e de atuação em nossas vidas. Ele pode te restaurar, seja nessa vida ou na vida vindoura, seja no físico, seja no espiritual. Descanse no cuidado de Jesus Cristo, queridos. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, Deus glorioso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, por meio desse texto, nos faz lembrar dos enfermos. O Senhor também nos faz lembrar da nossa saúde e agradecer pela saúde que nós temos. Agradecer porque nós podemos andar, nós podemos nos movimentar, nós podemos nos locomover e fazer aquilo que geralmente fazemos, Senhor. Mas tem tantas pessoas que estão enfermos, seja em hospitais, seja nos seus lares,
ou em qualquer outro lugar, Senhor. Por isso nós rogamos pelos enfermos dos nossos familiares, parentes, amigos, da nossa igreja, as pessoas que estão próximas de nós. Restaura as suas saúdes, Senhor Deus, em nome de Jesus, e cumpra com um propósito para o qual o Senhor, ou porque o Senhor permitiu essa enfermidade, ó Deus, cumpra com um propósito. Transforma, Senhor Deus, o espiritual, transforma o caráter, Senhor Deus, transforma o emocional, transforma o ser que não pode ser visto pelos nossos olhos, Senhor. Entregamos em Tuas mãos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.